Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar dos exercícios do módulo 4. A gente já trabalhou bem com a teoria, então vamos dar uma olhada nas questões agora, vamos fazer juntas essas questões, ok? Vamos lá comigo na página 75. O exercício de geometria, ele pede para a gente aí trabalhar com paralelismo. Fala que na figura a seguir os segmentos de retas, nossas retas A e B são paralelas. Então, quando ele vem com isso aqui, não pode se deixar enganar só pelo desenho, tá bom? Esse elemento de paralelismo precisa estar presente no enunciado da questão. E ele pede para a gente calcular esse ângulo x que está aqui em cima. Muito bem, o que a gente vai fazer é usar o paralelismo. Mas a gente não tem o paralelismo direto com essas duas aqui e com essas retas transversais que estão cortando. A gente tem mais de um ângulo. A gente só poderia ter paralelismo direto se tivesse uma única reta transversal a essas duas retas paralelas. Por isso que no começo lá do capítulo 4 tem que lembrar tudo de novo, que é reta, segmento de reta, paralelas entre si, que foi o que a gente estudou nos capítulos anteriores. Vamos fazer o seguinte, vamos traçar essas duas retas auxiliares aqui. Por quê? Quando a gente traça essas retas auxiliares, a gente consegue usar o paralelismo mais de uma vez. Usar o paralelismo entre essas duas, depois entre essas duas do meio e por fim as duas últimas lá. O paralelismo se baseia lá naqueles ângulos que são congruentes alternos e internos. No caso especial do paralelismo, também conhecido como a regra do Z, que vão formando pequenos Zs, os ângulos são sempre alternos e internos, e são com esses ângulos que a gente quer trabalhar. Vamos começar aqui de baixo. Ó. Todo esse ângulo aqui valia 130 graus. Mas como esse ângulo vale 90 e esse é o alterno interno dele, esses ângulos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então, esse pedacinho aqui embaixo também vale 90 graus, porque aqui embaixo vale 90. Se esse ângulo todo valia 130 e esse pedacinho de baixo vale 90, essa parte de cima vai valer quanto? 40 graus. E aqui, de novo, a gente tem outro paralelismo, ó, os ângulos alternos internos. Esse ângulo de 40 e esse pedacinho aqui de baixo, que eu não sei quem é, são alternos internos, então eles são congruentes. Então esse ângulo também vale 40 graus. Como todo esse ângulo valia 70, esse pedacinho de baixo vale 40, essa parte de cima vai valer 30. E aí formava os 70 graus que a gente tinha. E aí, de novo, outro paralelismo. Olha aqui, ó. Essa reta A com essa segunda reta auxiliar que a gente traçou. Esse ângulo e esse aqui são alternos internos. Então, esse ângulo aqui vale 30. E esse cara que está aqui, que é o oposto pelo vértice, também vale 30. Você também podia falar que esse ângulo de 30 e esse outro são ângulos correspondentes. Por isso que eles têm a mesma medida. E aí a gente sabe que x mais esse ângulo de 30 graus forma o nosso ângulo meia volta, ou seja, forma 180 graus. Ou seja, o nosso ângulo x vale 150 graus, ok? É exercício clássico de paralelismo, é isso mesmo que a gente quer. Dar essas retas não paralelas entre si e dar vários conjuntos de retas aqui, e a gente vai tendo que construir essas retas auxiliares. Muito bem? Vamos para a questão número 2. Considere que os raios do Sol incidem paralelamente. Aqui, ó, matou o exercício aqui. Tá com um paralelo. Sobre a Terra. O planeta Terra é uma esfera cuja linha do Equador tem 40 mil quilômetros de perímetro. A gente está tratando ele como uma esfera. Então, seja olhando de cima ou olhando de lado em relação à linha do Equador, se é uma esfera, é tudo olhando assim no plano como uma circunferência. Então, o perímetro, que é o comprimento da circunferência, que é a volta inteira, 40 mil quilômetros. Na figura a seguir são representados os raios solares incidindo nos pontos P e Q da linha do equador do planeta da Terra. E são indicados as medidas dos ângulos em que esses raios formam com as normais da superfície terrestre nesses pontos. Vamos olhar para o desenho com mais cuidado. Ó. O que a gente está falando é isso aqui. Então, os raios são paralelos entre si. Então, esse raio, esse segmento de reta que chega no ponto P e essa reta que chega no ponto Q são paralelos entre si. E o melhor ainda, qualquer outro raio que você traçar também vai ser paralelo entre si. Se muito convenientemente você traçar esse raio aqui, que é um deles que passa pelo centro da nossa circunferência,
você vai ter de novo paralelismo. Ó. Esse ângulo de 23 e esse ângulo aqui de baixo, que eu não sei quem é, eles vão ser correspondentes. Ou seja, esse ângulo aqui de baixo também vale 23. A mesma coisa lá em cima. Ó. Essa reta e essa são paralelas. Se elas são paralelas, a inclinação que essa reta transversal forma aqui em cima é a mesma inclinação que essa reta vai ter aqui embaixo. Se lá em cima é 76, aqui também é 76. Então, esse ângulo central inteiro vale 76 mais 23. Esse ângulo inteiro vale 99 graus. Ou seja, se esse ângulo é central, esse arco também vale 90 graus, 99 graus. Tá ok? Então, esse ângulo de 99 graus, a gente quer saber justamente quanto é que mede dessa cidade P até essa cidade Q. Quanto é que mede essa distância entre esses dois pontos. Mas não em graus, em quilômetros. Então, a gente precisa lembrar que a circunferência inteira tem um perímetro, um comprimento de 40 mil quilômetros. Então, essa linha verde mede 40 mil quilômetros. Eu quero saber só esse pedacinho que vai de P até aqui. Quando é que mede 40 mil quilômetros? Quando eu olho para a circunferência inteira. Quando eu olho para uma circunferência que tem 360 graus. Quando eu olho para esse pedacinho que tem só 99, quanto é que isso vale do total? Então a gente consegue usar uma regra de 3. Quanto é que os 99 graus vale em relação aos meus 350? Que parte do todo isso representa? É a mesma coisa que você falar de um vale para o outro e montar uma regrinha de 3, você vai cair no mesmo esquema. Então, quando você faz essa conta, você vai encontrar que o arco PQ vale 11 mil. Então, esse pedacinho de P até aqui vale 11 mil. E você quase mata isso sem fazer muita conta, porque se fossem 90 graus aqui, ia dar 10 mil. Inclusive, ele coloca esse valor e no desenho ele faz você pensar nesse 90 graus, com o desenho que ele monta, para tentar te induzir ao erro. E não é 90 graus, é 99. Belezura? Vamos para a questão número 3. A questão número 3, na figura ABCD é retângulo. Então a figura aí, por mais que eu fale, eu acho que é um quadrado. Não é, ele falou que é um retângulo. Tudo bem que retângulo é um dos casos especiais de quadrado, mas eu não sei disso ainda. M é o ponto médio, isso é informação importante do lado CD. E o triângulo ABM, esse sim, não só pelo visual, ele está afirmando que é equilátero. Sendo que AB vale 15, a medida do segmento AP é igual a... Vamos olhar para essa figura com um pouco mais de detalhe. Ó. Ele falou para a gente que esse segmento AB aqui embaixo vale 15. E ele falou para a gente que o triângulo é equilátero. AB vale 15 e esse triângulo é equilátero. E ele quer saber a medida desse pedacinho AP. Muito bem, coisas importantes. Vamos anotar para a gente não esquecer. Ele falou para a gente que isso aqui é igual a isso aqui, porque é equilátero. Os três lados do triângulo são iguais. Quero olhar para esses dois. Então já marquei ali que o segmento AB é igual ao segmento AM e que isso vale 15. E que o triângulo AMB é um triângulo equilátero. Bom, sei que quando eu olho para isso aqui, olha para esse triângulo que a gente está traçando. Nesse triângulo que a gente está traçando, ele falou que o ponto M é o ponto médio do lado ADC. Então, esse segmento que sai de A e vai até M chama mediana. Presta atenção. Isso é um ponto médio. O segmento que junta o médio ao vértice oposto, essa é a definição de mediana. Por isso que antes a gente precisava saber essas definições de cada uma delas. Cada uma dos pontos notáveis do nosso triângulo. Então, de novo, M é ponto médio. O segmento AM é a mediana, segmento que junta o ponto médio ao vértice do lado oposto. Assim como aqui também, esse outro ponto, essa outra linha amarela que eu estou desenhando, é outra mediana que eu tenho, que sai desse ponto, que é o ponto médio. Por que eu sei que é médio? Porque é o encontro das diagonais.
O encontro das diagonais do retângulo sempre divide esse segmento diagonal no meio. Então, esse ponto é ponto médio, mesmo que ele não fale. Em qualquer quadrilátero, o encontro das diagonais sempre vai ser ponto médio. Então, isso aqui é um ponto médio, que sai do ponto médio vai ao vértice oposto. Então, esse segmento em amarelo é uma outra mediana. A gente sempre tem 3 medianas no nosso triângulo. A outra nem está traçada ali. Mas vou destacar ela para a gente ver, ó, as nossas 3 medianas. A gente já tinha a nossa mediana AM, montou essa mediana que vai até o ponto D, montou essa outra mediana que vai até o ponto C. Chico, eu precisava traçar essa outra mediana? Não, tracei só para te lembrar que esse ponto, que é o ponto de encontro das medianas, esse é nosso ponto P, é o que a gente chama de baricentro, que é o encontro das medianas. O encontro das medianas forma um ponto B. Precisava das 3? Não. Se você traçar 2 medianas, aonde elas se encontram, isso já é o baricentro do nosso triângulo. Muito bem. Outra coisa que a gente tem que lembrar e anotar aqui, ó. A razão do baricentro. O baricentro tem lá a propriedade de dividir o segmento inteiro em uma parte para outras 2. Então, esse pedacinho se vale 1, aqui em cima vale 2. Se esse pedacinho vale 5, o outro pedacinho vale 10, porque é sempre o dobro. Esse pedacinho de baixo é 1/3 do total. Se é 1/3, sobram 2/3. E em todas as outras medianas também. Isso aqui é 1/3 do total, isso é o restante. Isso aqui se vale 1, isso aqui vale 2. Como eu não sei esse segmento, o que eu escrevi aqui? Que AP é 2MP. Então, para a mediana M, quem a gente quer saber? O AP. Quanto é AP? Não sei ainda, mas eu sei que esse segmento que divide o baricentro é o dobro desse outro segmento que sobra aqui para baixo da divisão do baricentro, que é o MP. Muito bem, então eu não sei isso, não sei aquilo. Vou dar nomes para ele. Se eu chamar isso aqui de x, o outro é 2x. Se esse pedacinho pequeno é x, esse pedaço maior, que é o nosso AP, vale 2x. E eu sei que x mais 2x, o total, tem que dar 15. Porque a gente falou, ó, esse segmento AM é igual a B, vale 15. E pronto, a gente descobriu quanto é que vale o nosso x, quanto é que vale o nosso AP. Questão muito legal que trabalha com segmentos. Chico, o mais importante deles é o baricentro? Sim. Por quê? Porque é o único que tem essa propriedade de medidas. Todos os outros pontos notáveis do triângulo, incentro, circuncentro e ortocentro, não apresenta essa propriedade específica relativa a tamanhos de segmento. As outras propriedades vão trabalhar, em especial, com circunferências inscritas ou circunscritas, mas a gente vai falar isso na questão também. Então tá aí, como x vale 5, esse pedacinho MP vale 5, o outro pedaço AP vale o dobro, então o nosso AP vale 10, que é o que a gente queria determinar na questão. Questão 4, ele fala lá de um teorema dos pontos médios. Dá uma olhada lá na teoria, tem um slide só dedicado a isso aqui. Um parque localizado em uma região plana tinha a forma de um quadrilátero ABCD. E após uma reforma, teve sua superfície reduzida, passando a ter a forma do quadrilátero PQRS, conforme a figura a seguir. Então tá aqui, ó, o parque que ele desenhou. Considerando que PQRS são os pontos médios, ó, quem está aí com a apostila aberta já grifa aí, pontos médios dos lados AB, BC, CD e DA, respectivamente. E que antes da reforma, o parque tinha 150 mil metros quadrados de superfície. Então, a área da superfície do novo parque em metros quadrados é... Bom, se são pontos médios, a gente vai usar lá o teorema lá do ponto médio no quadrilátero. O que esse teorema fala? Que quando você junta esses pontos médios, então tá aqui, ó, pontos médios R, S, P e Q. O que eu vou fazer? Eu vou juntar esses pontos médios, inclusive com os extremos lá do nosso quadrilátero. Ó. Juntei os pontos médios. Quando você junta esses pontos médios,
você forma figuras iguais, já que está pegando média de cada um pedaço que está no meio. Então, a base desse triângulo aqui em cima, ó, formado por esses x, e esse é o teorema do triângulo que a gente está trabalhando na verdade, teorema da base média. Esse pedacinho SR, tá aqui, ele é metade desse pedaço AC. Então, a base desse triângulo pequenininho é metade da base do nosso triângulo grande. E a mesma coisa vai valer para os outros triângulos se eu olhar em posições diferentes. Quando eu olho para a posição diferente, se isso aqui tem metade da base, cada um desses outros triângulos que vai formar vai ter a mesma área. Por quê? Porque essa base é igual àquela. E a altura deles é a mesma. E aqui, se isso vale x, essa base e essa base, essas alturas também são iguais. Então, esses 4 triângulos que estão aqui em cima, no triângulo ADC, todos eles têm mesma base e mesma altura. Então, por isso que vai ter a mesma área. A mesma coisa a gente replicou aqui embaixo. Aqui embaixo, nesse outro triângulo ABC, a gente tem a mesma coisa. Se é base média, porque eu junto os pontos médios, isso vale y. Isso tudo aqui embaixo vale 2y. Como aqui também é ponto médio, porque é diagonal do nosso quadrilátero, então isso também é ponto médio, cada um desses quadradinhos que forma é um quadradinho y. O que ele falou para a gente? Quando a gente olha para essa área inteira, por isso que eu dividi esses dois triângulos, ó, triângulo formado de 4x e um outro triângulo formado de 4y, que isso dá a área inteira do parque. Consigo determinar quanto vale x e quanto vale y? Não, eu sei que a soma dos dois dá 37.500. O que mais que eu consigo ver isso aqui? E se eu juntasse, ao invés de pegar o ponto e juntar R com S, se eu juntasse R com Q? Tá aqui, ó. São outros quadrados que vão formar. Mas continua valendo a mesma coisa. Se eu juntei ponto médio, esse RQ é a base média desse triângulo de base DB. Se é base média, vale metade da base grandona. Então, tanto faz montar a figura assim ou montar assim. Na verdade, a gente quer montar as duas, porque aqui são outros triângulos que formam um outro triângulo aqui, BCD, com 4 áreas iguais, que cada uma mede W. Aqui um outro triângulo ABD, com 4 áreas de triângulos iguais. Então, a mesma coisa que eu escrevi lá em cima, eu consigo escrever aqui, ó, quando eu olho para esses triângulos separados. Que 4K mais 4W tem que dar o nosso 150 mil. E aí eu acho que K mais W, 37.500. O que a gente vai fazer? Vai reescrever tudo isso junto, olhando para o total da área que ele falou. Ele falou para a gente que essa nova área, que a gente está chamando de T, e cada um desses segmentos que foi deixado de lado, que o parque era tudo isso aqui, ele pegou os pontos médios, juntou e criou esse novo parque, que a gente está chamando de área T, que é a pergunta que a gente tem. Antes tudo era 150 mil, quanto é que vai medir esse T? Não sei. Vou pegar os 150 mil e tirar x, w, k e y. Cada um em separado eu não sei, mas cada um somado eu sei quanto é que vale. Então eu posso reescrever que t mais x mais y mais k mais w tem que dar o nosso total de 150 mil. Como eu sei que x mais y, 37.500, que k mais w, 37.500, eu consigo determinar que isso aqui junto dá 75 mil, ou seja, sim, não sofra. Pegou os pontos médios e juntou, vai dar metade da área. Se você tinha 150 mil, 75 mil. Se de agora em diante você guardar essa informação, você consegue fazer uma questão de teste direto. Juntou os pontos médios, metade da área. Se ele pede para a gente dissertar isso numa segunda fase, por isso que eu resolvi desse jeito. Última questão. Supõe-se que 3 pontos ABC do plano representem as posições de 3 casas construídas na área de um condomínio. Um posto policial está localizado em um ponto P, situado à mesma distância das 3 casas, de acordo com a geometria.
O ponto P em relação ao triângulo ABC é conhecido como... Aí, para ficar mais fácil de visualizar isso, que eu fiz, eu desenhei essa situação. Tá aqui, ó. Casa A, B e C. E ele vai colocar um posto que está à mesma distância do ponto A, do ponto B e do ponto C. Então eu vou ter um ponto fixo que está à mesma distância de A, de B e de C. Então, na verdade, esse ponto que está aqui fixo, que é o posto policial, que está à mesma distância das três casas, essa mesma distância que eu poderia falar que está num raio, eu quis chamar de raio, mais importante é você enxergar que esse ponto que equidista, que tem a mesma distância de outros três pontos, é o centro de uma circunferência. Olha aqui. E essa circunferência está por fora desse triângulo ABC que a gente acaba formando. Então ele é o centro da circunferência circunscrita, escrita por fora. Se eu quisesse uma circunferência dentro do triângulo, dentro, inscrita. Se a circunferência está por fora, circunscrita. Por isso que esse ponto O, centro da circunferência circunscrita, é o que a gente chama de circuncentro. Muito bem, meus queridos, meninos e meninas. Daqui a pouco a gente volta para fazer, tem outras questões nesse módulo ainda, e a gente volta para falar de polígonos. Polígonos é muito legal, ok? Até a próxima aula.